Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. 29º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Os 3 últimos dias nós falamos dos carismas de inspiração vocal, línguas, interpretação das línguas e o dom da profecia. Hoje falaremos do carisma da palavra de ciência, também chamado em algumas traduções de palavra de conhecimento, que é um dos 3 carismas de revelação. Nós temos os 3 carismas de inspiração divina, os 3 carismas de revelação e os 3 carismas de poder. O carisma da palavra de ciência ou palavra de conhecimento é um carisma, é um dom por meio do qual o Espírito Santo nos revela uma informação, nos revela um conhecimento que não poderíamos saber por nós mesmos, pela nossa dedução, não poderíamos saber, não poderíamos conhecer. Ele nos revela um conhecimento, uma informação relativa a algo do presente ou do passado. Nos revela um acontecimento, nos revela uma situação relativa ao presente e ao passado. Por exemplo, quando ele nos revela a causa de um problema, nos revela a causa de uma doença, nos revela um bloqueio na vida da pessoa que nós queremos ajudar. Quer dizer, os carismas, eles estão relacionados com a evangelização, com o plano salvífico de Deus. Deus quer nos salvar. Deus quer que experimentemos o seu amor. Muitas vezes Deus quer que experimentemos o seu amor curativo, o seu amor que nos liberta. E muitas vezes a palavra de ciência é dada ao ministro, é dada ao servo de Deus, para que ele receba um conhecimento, receba uma informação necessária para que a evangelização aconteça. Por exemplo, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, naquele diálogo que Jesus teve com a samaritana, num determinado momento, lá entre o versículo 16 e 18, 16 e 19, no meio do diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus diz assim: vai chamar o teu marido. A mulher disse: não tenho marido. Jesus disse para ela: disseste bem, tiveste 5 maridos e o que tens agora não é teu marido. Essa revelação, esse conhecimento, Jesus recebeu uma informação, o Espírito deu a ele uma informação que ele não, humanamente falando, ele não poderia saber, ele não poderia deduzir isso, que ela teve 5 maridos. Quer dizer, foi uma revelação de um acontecimento, no caso ali, de algo que era um pecado na vida daquela mulher, que estava fechando aquela mulher a vida da graça, fechando aquela mulher a evangelização, fechando aquela mulher a conversão. Jesus queria evangelizar aquela mulher. E no processo de evangelização, o Espírito Santo deu uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é chamada por alguns, como por exemplo o famoso padre Robert de Grans, ele chamava a palavra de conhecimento de palavra de diagnóstico. Quando Deus dá um diagnóstico de uma situação. E a palavra de sabedoria ele chamava de remédio, ele dá o diagnóstico, qual é a causa, qual é a informação necessária a ser conhecida, e depois ele dá um remédio, o que tem que ser feito com aquela informação, com aquele conhecimento. Né? Então, nós chamamos de palavra, por que palavra? Né? Palavra de ciência, palavra de conhecimento. Assim como a palavra ela é uma pequena parte da frase, a palavra de conhecimento é uma pequena parte de uma situação, de um acontecimento que Deus quer te dar. Para que você, tendo aquela informação, você receba
uma direção, você esteja a par da situação. Então é uma revelação que Deus dá para nos fazer conhecer algo do presente ou do passado. Por exemplo, quando nós vamos orar por uma pessoa que tem depressão, e Deus pode dar uma palavra mostrando a causa daquela depressão. Mostrando que aquela depressão tem origem na infância da pessoa. Deus pode dar uma palavra mostrando a causa. Né? Uma pessoa está com uma dor de cabeça. E você vai rezar por aquela pessoa e Deus pode te dar uma revelação mostrando a causa daquela dor de cabeça. Porque talvez aquela dor de cabeça não seja apenas assim uma dor comum, mas ela pode estar ligada a um problema hormonal, ela pode estar ligada a uma preocupação, ela pode estar ligada a um fator. E aí Deus te dá aquela direção. Ele te dá a causa, é uma palavra. É uma revelação sempre relativa ao presente, ao que está acontecendo, ou a algo do passado. Quando Deus enviou Ananias lá a São Paulo, que estava cego, para que ele lhe impusesse as mãos e ele recuperasse a visão, Deus disse a Ananias que ele estava cego, Deus disse a Ananias aonde ele estava, em qual casa, em qual endereço. Isso é uma palavra de ciência. É uma informação que ele não poderia conseguir por si só. Como que a palavra de ciência vem? Ela meio que interrompe os pensamentos. Ela vem como um pensamento ou como uma intuição forte. Ela vem como um sentimento. Ela vem como uma palavra mesmo, uma palavra. Você vai rezar pela pessoa e Deus te dá de repente uma palavra brota na tua mente assim. Uma palavra que significa o diagnóstico daquela situação. Qual é a causa da situação? Então, vem como uma palavra, vem como um sentimento, vem como uma sensação, vem como um conhecimento no homem interior, assim, do nada. Aquilo brota assim como um pensamento, uma palavra, meio que interrompe o processo normal do nosso pensamento. Então, uma coisa importante para nós entendermos, como se abrir a palavra de ciência? A gente se abre a palavra de ciência exercitando a fé expectante. De quem normalmente vai receber uma palavra de ciência no exercício da evangelização? Lembra? Os carismas são dons que Deus nos dá para a comunidade, para o outro, não é para a sua santificação. É para você evangelizar, é para você ajudar o outro, é para você ser um instrumento na vida do outro. Então, se você está no exercício da evangelização, atendendo alguém, orando por alguém, pregando, como que Deus vai te dar uma palavra de ciência? Ele vai te dar se você estiver esperando por ela. Você tem que esperar aquela palavra. E quando você espera por uma coisa, você espera por uma coisa quando você conta com aquilo, quando você acredita naquilo, quando você sabe que aquilo é real e você pode esperar por aquilo. Então, o exercício da fé expectante vai nos abrindo a receber a palavra de ciência. Claro, o vento sopra onde quer, você não produz isso, Deus tem que te dar. Mas quando nós nos abrimos, Deus costuma nos dar. Deus quer que aprendamos a operar pelos carismas do Espírito Santo. A gente tem que aprender a operar pelos carismas. E isso é uma coisa muito interessante quando nós falamos dos carismas de revelação. Palavra de ciência, sabedoria, discernimento dos Espíritos. Porque os carismas de revelação, eles deixam muito evidente essa espiritualidade de dependência de Deus, de não agir por iniciativa própria, de agir sempre subordinado ao Espírito Santo. Lembra? Jesus falou, eu não faço nada por mim mesmo. Eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu ouvi do Pai. Tudo que eu faço, eu recebo do Pai.
Então, os carismas de revelação é você se colocar nessa espiritualidade de dependência, de agir na dependência de Deus, de esperar as iniciativas de Deus, de agir subordinado ao Espírito Santo, a essas palavras, por meio da qual são palavras de orientação. Deus te orienta para onde você deve ir, qual é a causa do problema, qual é o diagnóstico. Deus te dá uma palavra te mostrando com o que você está lidando. Imagina que você vai num lugar fazer uma pregação e de repente quando você está pregando, Deus te dá uma palavra relativa, por exemplo, a envolvimento com o ocultismo. E você tem essa palavra porque Deus está te dizendo que aquele local, aquele público com quem você está dizendo, tem essa situação. Quer dizer, é uma palavra de algo que é presente, de um pecado que é muito vivido por muitas daquelas pessoas. Deus está te dando uma direção, está te mostrando com o que você está lidando, né? E depois, se ele te der uma palavra dizendo como você deve falar, aí já é palavra de sabedoria, né? Que nós vamos falar no dia de amanhã. Então, busquemos exercitar a fé expectante e sempre esperar a orientação do Espírito Santo. Quem aprende a esperar a orientação do Espírito começa a receber essas palavras de revelação. Tá bom? Peçamos ao Senhor. Senhor, nós pedimos essa graça. Ensina-nos a operar pelos carismas do Espírito Santo. Ensina-nos a esperar pela palavra de ciência. Hoje nós pedimos, Senhor Jesus, a liberação da palavra de conhecimento, a liberação desse carisma tão importante para a evangelização, a palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Pedimos que esse carisma seja liberado na nossa vida e por isso nós pedimos: batiza-nos no Espírito Santo, batiza-nos no Espírito Santo, Senhor. Batiza-nos no Espírito Santo e concedei-nos hoje, te pedimos, a palavra de ciência, a liberação. Aprendermos a operar por meio desse carisma tão maravilhoso, um carisma eficaz de ajudar as pessoas, de levar as pessoas à sua presença e até de levar a cura para essas pessoas. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Então, o carisma da palavra de ciência, ele age também em comunhão com o carisma da cura, carisma das curas. Porque quando Deus dá, por exemplo, o diagnóstico de uma doença, você então ora por aquele diagnóstico e normalmente a cura acontece. Então, é uma graça muito grande. Amém? Dá-nos, Senhor, a palavra de ciência. Enchei-nos do Espírito Santo para vivermos a palavra de ciência. Amém? Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.